Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender hand. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years with no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years with no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? But it all had to act out. That's part of the drama. Mas tudo isso teve que ser representado. Isso foi parte do drama. And they were blinded on this case. Estavam cegos neste caso. It's like many of you men and women here tonight, maybe my age or a little older, É como muitos de vocês, homens e mulheres aqui hoje à noite, talvez da minha idade ou um pouquinho mais velhos. you remember here in America years ago, before the Chinese, Vocês se lembram aqui nos Estados Unidos, faz anos antes, os chineses? my brother just introduced here that come on my mind when I was talking to him. O meu irmão que apresentaram faz pouco aqui, isso me veio à mente quando estava falando com ele. How that they couldn't speak English and they run the laundry. Como que costumavam, não podiam falar inglês e eles tinham tinturaria. And you go to his laundry to get your laundry done. E a pessoa ia para a tinturaria dele para mandar lavar a roupa. The Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. O tintureiro chinês pegava uma etiqueta e a rasgava de certo modo. You take one part of the tag, he'd take the other part. A pessoa ficava com uma parte da etiqueta, ele ficava com a outra parte. But when you come back to claim your belongings, those two pieces of paper had to dovetail. Mas quando voltava para pegar o que lhe pertencia, esses dois pedaços de papel tinham que se encaixar. And if it didn't dovetail just exactly right, E se não se encaixassem certinho, you couldn't impersonate it in any way, because he had one piece and you had the other. não podia falsificar isso de modo nenhum, porque ele tinha um pedaço e a pessoa o outro. And if it impersonated, then you had a right to claim what was yours. E se falsificasse, então a pessoa tinha direito de pegar o que era dela. And then you got what belonged to you when you possessed the other part of the contract. E então ela tinha o que lhe pertencia quando possuía a outra parte do contrato. So is it tonight. When we got the other part of the contract, Assim é hoje à noite, quando temos a outra parte do contrato. when God tore His Son in two at Calvary, Quando Deus rasgou o seu filho em dois no Calvário, taking the body up for a sacrifice and sent the Spirit down to us, that once lived in a man, Jesus, tomou o corpo para sacrifício e enviou o Espírito para nós, que uma vez viveu no homem, Jesus. that same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Esse mesmo Deus está em véu hoje à noite na forma do Espírito Santo. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract. Esses dois pedaços têm que condizer.
então você faz parte do contrato. God did this to be better known to man when he made himself man. Deus fez isto para ser melhor conhecido pelo homem quando ele se fez homem. I was reading a story some years ago, Eu estava lendo uma história faz alguns anos, and in this story it said a great noble king. I forget the name of it just now. I wasn't thinking about speaking of the story. e esta história dizia que um grande e nobre rei, esqueci-me do nome dele agora, não pensei em falar dessa história. It's perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say. Talvez tenha sido ficção, mas ela nos leva a um ponto que nos dá base para o que queremos dizer. This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. Este rei, ele era um rei tão nobre e amava tanto os seus súditos, So one day before his guard and his royalty, he said, que um dia, diante de seu guarda e das suas dignidades reais, ele disse: Today you see me for your last time for many years. hoje me verão pela última vez por muitos anos. And his guard and his nobles said to him, Good king, why do you say that? E o seu guarda e seus nobres lhe disseram: bom rei, por que dizes isso? Are you going to a foreign country somewhere to become an alien? Vais para um país estrangeiro em algum lugar para tornar-se estrangeiro? He said, No, I'm staying right here. Ele disse: não, vou ficar aqui mesmo. Well, said, I'm going out amongst my subjects. I'm going to become a peasant. Bem, disse, vou sair entre os meus súditos, vou me tornar um camponês. I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to till the ground with the toiler. Vou cortar lenha com o lenhador, vou lavrar a terra com o trabalhador, I am going to prune the vines with those who prune the vines. vou podar as vinhas com os que podam as vinhas. I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing. Vou ser um deles com o fim de me familiarizar melhor com o que eles fazem. And I love them, and I want to be more acquainted with them personally. E eu os quero bem, e quero estar mais pessoalmente familiarizado com eles. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way. Eles não me reconhecerão, no entanto, quero me familiarizar com eles desse modo. And the next morning when his delegates, all of his people seen him, or the ones that's in the palace, E na manhã seguinte, quando seus adjuntos, toda a sua gente o viu, ou os que estavam no palácio, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, tirar a sua coroa e colocá-la sobre a poltrona, o trono, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people. e tirar o seu manto e vestir roupa de camponês, e sair entre as pessoas comuns. Now, in that little story, we find out then about God. Agora, nessa pequena história, descobrimos então a respeito de Deus. They said to the king, King, we want you, we love you, we want you to remain king. Disseram para o rei, rei, nós queremos a ti, nós te queremos muito bem, nós queremos que permaneça sendo rei. But he wanted to become one of them to know them better, Mas ele queria se tornar um deles para conhecê-los melhor, that they'd know him better, really what he was. para que eles o conhecessem melhor o que ele realmente era. It would display to them what he really was. Isso mostraria para eles o que na realidade ele era. And that's what God did. E foi isso o que Deus fez. He changed himself from being Jehovah God to become one of us. Ele transformou-se de Deus Jeová para tornar-se um de nós, That he might suffer, he might taste death. para que sofresse, sentisse o sabor da morte, He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself. conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. He laid aside
his crown and his robe and became one of us. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. He washed feet with the lowly. Ele lavou pés com o humilde. He dwelt in the tents with the poor. Ele habitou nas tendas com os pobres. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged. Ele dormiu na mata e nas ruas com desprivilegiados. He became one of us, that he might understand us better. Ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor. And that we might understand him better. E para que nós o entendêssemos melhor. Now, I think in that we find out that changing himself, what he did. Agora, acho que nisso vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez. If you'll notice, he came in the name of 3 sons. Se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David. Ele veio em nome do Filho do Homem, e no Filho de Deus, no Filho de Davi. He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet the Son of Man. Ele veio como Filho do Homem. Agora, em Ezequiel 2:3, Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel, o profeta, de Filho do Homem. Son of Man means a prophet. Filho do Homem significa um profeta. He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18:15, que Moisés disse: "The Lord your God shall raise up among you a prophet, like unto me." O Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man. Ele nunca chamou-se de Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como o Filho do Homem. Because he had to come according to the Scripture. Porque ele tinha que vir conforme a Escritura. See, he had to make those 2 pieces of torn paper. Está vendo? Ele tinha que fazer esses 2 pedaços de papel rasgado. The Old Testament prophecy and his own character to be exactly the same. A profecia do Antigo Testamento e seu próprio caráter serem exatamente a mesma coisa. So he come the Son of Man. Come in that form. Por isso ele veio como o Filho do Homem. Veio nessa forma. Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God. Então vemos, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus. God, the Spirit, in the form Holy Ghost. Deus, o Espírito, na forma Espírito Santo. What was he doing? He was changing himself. O que ele estava fazendo? Estava mudando-se. Making himself known to his people in a different form. Dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente. Like the Holy Spirit, which is God. Como o Espírito Santo, que é Deus, He came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit. ele veio tratar através das eras da igreja como Filho de Deus, o Espírito Santo. But in the millennium, he comes as Son of David, to sit on the throne of David, King. Mas no milênio, ele vem como Filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi, Rei. He was to take the throne of David. Era para ele tomar o trono de Davi. He's on the Father's throne now. Ele está no trono do Pai agora. And then he said, He that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my Father's throne. E então ele disse: quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. So he, in the millennium, he'll be Son of David. Assim que ele, no milênio, ele será filho de Davi. What is it? The same God, all the time, just changing his mask. O que é isso? O mesmo Deus o tempo todo apenas mudando a sua máscara.
I am to my wife a husband. Eu sou para minha esposa marido. Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David, have mercy"? Você notou que a mulher Sirofenícia disse, Filho de Davi, tem misericórdia. He never even bothered him at all. Ele nem chegou a incomodá-lo nem um pouco. She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David. Ela não tinha direito de chamá-lo disso. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. He's the son of David to the Jew. Ele é o filho de Davi para o judeu. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. E agora ele veio, mas quando ela o chamou de Senhor, ele era o Senhor dela. Então ela conseguiu o que pedia. Now, he's just changing himself. Agora quanto ao... Ele apenas estava mudando-se. Now, in my home, I'm 3 different people. Agora em minha casa eu sou 3 pessoas diferentes. In my home, my wife has claims on me as husband. Em minha casa, a minha esposa tem direitos sobre mim como marido. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father. A minha filha aí, ela não tem direitos sobre mim como marido. Sou pai dela. And my little grandson there, I'm grandfather to him. E meu netinho aí, sou avô dele. So he has no right to call me father. Por isso, ele não tem direito de me chamar de pai. I'm not his father. My son is his father. Não sou pai dele. O meu filho é pai dele. I am his grandfather. But I'm still the same man. Sou o avô dele, mas mesmo assim sou o mesmo homem. And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people. E Deus, o que ele faz? Ele apenas muda-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a esse povo. And that's what we're here to find out tonight. In what way is God supposed to make himself known to this people and in this time? E é isso o que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se a conhecer a este povo neste tempo? He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. Ele muda a sua máscara, ele muda a sua representação, mas ele não muda a sua disposição. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another. Ele não muda a sua natureza, ele apenas muda a sua máscara de um para outro. He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is. Ele faz isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que eles saibam quem ele é e o que ele é. In Hebrews 1 we read, God in sundry times in divers manners spake to the fathers through the prophets. But in this last days through his Son, Jesus. Em Hebreus 1 lemos, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, pelo seu Filho Jesus. Now, the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were gods. Agora, os profetas, Jesus disse, quando ele esteve aqui na terra, que eram deuses. You call those gods who the Word of God came to, and the Scriptures cannot be broken, he said. Chamais de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as Escrituras não podem ser anuladas, ele disse. Said, how you can condemn him then, when he's the Son of God? Disse, como podeis condená-lo então, quando ele é o Filho de Deus? See, the Word of God is allotted to each age, what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies. Está vendo? A palavra de Deus é atribuída a cada era, o que é para ela ser, e Jesus foi o cumprimento de todas as profecias. In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Isso estava nele. He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. Era ele quem estava em José.
Era ele quem estava em Elias. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king. Era ele quem estava em Moisés. Era ele quem estava em Davi, um rei rejeitado. His own people had rejected him as king. O seu próprio povo o havia rejeitado como rei. And as he went out of the courtyard, a little afflicted fellow crawling around did not like his government, his system. E ao sair ele do pátio, um pequeno indivíduo aflito, rastejando-se, não gostava do governo dele, do sistema dele, And he spit upon him. e cuspiu nele. And the guard pulled his sword and said, "Well, I'll leave that dog's head on him, spitting on my king." E o guarda puxou a espada, disse, deixarei eu sobre ele essa cabeça de cão cuspindo em meu rei? And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed. E Davi, talvez não dando conta do que fazia naquela hora, mas ele era ungido. And he said, "Let him alone. God's told him to do this." E disse, deixai-o. Deus lhe disse para fazer isto. And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, a rejected king. E subiu no monte e chorou sobre Jerusalém, um rei rejeitado. Did you notice a few hundred years from then, the son of David, Você notou que daí a algumas centenas de anos, o filho de Davi, being spit upon in the streets, and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, que cuspiram nele nas ruas e estava no monte, a mesma montanha, olhando sobre Jerusalém, um rei rejeitado, e clamou, "Jerusalem, how oft would I have hovered you as a hen did her brood, but you would not." Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te como a galinha aos seus pintainhos, mas não quiseste. He never changed his nature, because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever. Ele nunca mudou a sua natureza, porque Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. God was made flesh in order to die to redeem us from sin. Deus se fez carne com o fim de morrer para nos redimir do pecado. That's why he changed himself to be a man. É por isso que ele se transformou para ser um homem. We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of him. Vemos em São João 12:20 que os gregos tinham ouvido falar dele. Now there's no man can ever hear of him except their heart burns to see him. Agora ninguém pode chegar a ouvir dele a menos que seu coração queime para vê-lo. Like Job and the prophets of old, they all wanted to see him. Como Jó e os profetas de antigamente, todos eles queriam vê-lo. So this Greek came to see him. Assim que estes gregos vieram vê-lo. They came to Philip, which was of Bethesda, and said, "Sir, we would see Jesus." Chegaram a Filipe, o qual era de Betesda, e disseram, Senhor, queríamos ver a Jesus. The Greeks wanted to see him, but they were unable to see him because he was in the temple of his humanity. Os gregos queriam vê-lo, mas não puderam vê-lo, porque ele estava no templo da sua humanidade. God was in Christ reconciling the world to himself. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Now we find that in this, these Greeks could not see him. Agora vemos que nisto estes gregos não podiam vê-lo. And notice the very words that Jesus expressed to them afterwards. E note as próprias palavras que Jesus expressou-lhes depois. He said, "Except the corn of wheat falls into the ground, dies, it abides alone." Ele disse, se um grão de trigo não cair por terra e morrer, fica só. In other words, they would never be able to see him in the change, in the mask that he was in then, because he was veiled in human flesh. Em outras palavras, nunca poderiam vê-lo na mudança, na máscara em que ele estava então, porque ele estava velado em carne humana. But when this corn of wheat fell into the ground, then it would bring forth all races. Mas quando este grão de trigo caísse na terra, então ele produziria todas as raças. He was sent to the Jews, of course, at that time. But this corn of wheat must fall. Ele foi enviado aos judeus, claro, naquela época, mas este grão de trigo devia cair. Veiled God in human flesh, hidden from unbelievers, but being revealed to believers.
Velou Deus em carne humana, escondido aos incrédulos, mas sendo revelado aos crentes. In John 1, Em João 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And we beheld him, the only begotten of the Father, full of grace. E vimos a ele, o unigênito do Pai, cheio de graça. Now, in the beginning was the Word. Agora, no princípio era o Verbo. A word is a thought expressed. Uma palavra é um pensamento expressado. In the beginning, he wasn't even God. No princípio, ele nem mesmo era Deus. Now, our English word today, God, means an object of worship. Agora, a nossa palavra inglesa hoje, Deus, significa um objeto de adoração. How confusing it is to the mind. Como é confuso para a mente. You can make somebody a God. You can make anything a God. Pode-se fazer uma pessoa um Deus. Pode-se fazer qualquer coisa um Deus. But in the Old Testament, in Genesis 1, Mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, in the beginning, God, the word is used Elohim. no princípio Deus, a palavra usada é Elohim. Elohim means the self-existing one. Elohim significa o que existe por si próprio. What a difference the word Elohim is to our word God. Que diferença é a palavra Elohim comparada com nossa palavra Deus? Elohim means the self-existing one. Elohim significa o que existe por si próprio. We cannot be self-existing. Não podemos ser existentes por nós mesmos. We cannot be almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. Não podemos ser todo-poderosos, onipotentes, onipresentes, oniscientes. That Elohim expresses all of that. We cannot be that. Esse Elohim expressa tudo isso. Não podemos ser isso. The tree that you make a God out of, or the building, it's not self-existing. A árvore da qual se faz um Deus ou a edificação não existe por si próprio. So God, in the beginning, was life, the eternal one. Então Deus no princípio era vida, o eterno. In him was attributes, and those attributes became words, and the word became flesh. Nele encontravam-se atributos, e esses atributos tornaram-se verbos, e o verbo tornou-se carne. Jesus was a redeemer, and to redeem means to bring back. Jesus era o Redentor, e redimir significa trazer de volta. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to. E para ter que trazer de volta, teve que existir algum lugar para onde ser trazido. So you see, all people will never be able to see it, because all people wasn't in the beginning in God's thought. See? Assim que, veja você, as pessoas nunca poderão todas ver isso, porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Está vendo? Look at the priest. When they see him express himself exactly with the word, what he was. Veja os sacerdotes. Quando viram que ele se expressava exatamente com a palavra o que ele era, They said it's Beelzebub. That showed where their nature was. It was in the modern thought of the day. disseram, é Belzebu. Isso mostrou onde se encontrava a natureza deles. Estava no pensamento moderno do dia. But when the little prostitute that he met at the gate and told her, Mas quando a pequena prostituta, a quem ele encontrou no portão, e disse-lhe, expressed his Messiah sign by telling her what she had done, expressou o seu sinal messiânico ao contar-lhe o que ela havia feito, why, she said, Sir, I perceive that you are a prophet. We know the Messiah, when he comes, he will tell us all these things. Ora, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. She was recognizing him as the Messiah, the anointed one, because he met the scripture qualifications. Ela estava reconhecendo-o como o Messias, o ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Don't you see the two pieces of paper were coming together? Você não vê? Os dois pedaços de papel estavam se encaixando. We know that when the Messiah cometh,
Sabemos que quando o Messias vier, Now, God might have had to interbreed this and that to get this certain ting of the bell, like the molder. agora talvez Deus tinha tido que cruzar isto e aquilo para conseguir este certo tinido do sino, como o moldador. But when Jesus turned and said, I am he that speaks with you, Mas quando Jesus voltou-se e disse, eu que falo contigo o sou, there was no such an expression as Beelzebub. não existiu expressão tal como Beelzebu. She left her water pot, ran into the city, and said, Come see a man who told me the things that I have done. Isn't this the very Messiah? See? Ela largou seu jarro d'água, correu para a cidade e disse, vinde ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Está vendo? Now, what did this putting the old Scripture with the experience that Jesus was giving to her, Agora, o que isto colocar a antiga escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando? what did it do? It made the Messiah. O que causou isto? Formou o Messias. And did you notice quickly her sins were forgiven? E você notou? Rapidamente os seus pecados foram perdoados. Because at the beginning she was redeemable, Porque no princípio ela era redimível. because she was in God's thinking at the beginning. Porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. So it redeemed her or brought her back Então a redimiu ou a trouxe de volta. when she seen the express Scripture manifested of Jehovah, what He was, what He is. Quando ela viu a escritura de Jeová expressada e manifestada, o que ele era, o que ele é. Now when Jesus come, if He had come with Noah's message, it wouldn't have worked. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. To build an ark and float out, it wouldn't have worked. Construir uma arca e sair flutuando, não teria funcionado. But that Noah was a portion of God. Mas isso, Noé era uma porção de Deus. He acted a peculiar way because he was peculiar. Ele agiu de modo peculiar porque ele era peculiar. And his message was peculiar because it was the Word being made manifest. E a sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. He could not have come with Moses' message Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, because it wouldn't have worked. porque não teria funcionado. Moses was God in a portion made manifest. He was the Word expressed for that hour. Moisés era Deus numa porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora. But Jesus could not come in that. The Bible never said He would come in that way. Mas Jesus não podia vir nisso. A Bíblia nunca disse que ele viria dessa maneira. But when He come expressed exactly like the Testament had said He would be expressed, Mas quando ele veio expressado exatamente como o Testamento havia dito que ele seria expressado, then all those who was redeemable believed it, because they were the thoughts of God. então todos os que eram redimíveis creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but
but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys